Então, gente, só para a gente fechar esse tema dos tipos de empreendedores, nós vamos ter também o intraempreendedor. Quem que é o intraempreendedor? Ele também é chamado de empreendedor interno. E é ele aquele que atua em uma organização, uma empresa, uma cooperativa, com o intuito de renová-la. Ou seja, ele reinventa, ele tem essa capacidade de reinventar por meio da dedicação, da criatividade, da capacidade de tomar decisões. Então, ele, na verdade, ele atua dentro de uma empresa como empreendedor. Então, é um outro tipo de empreendedorismo esse. São pessoas que não se contentam em apenas executar projetos que foram propostos a ele ou que foram definidos pela chefia ou pela gerência. Ele está sempre querendo acrescentar. Ele tem sempre algo, ele percebe uma oportunidade que não foi vista pelas outras pessoas e ele agarra essa oportunidade. Ele não teme errar. Porque, na verdade, gente, o maior problema assim que eu vejo do empreendedorismo é que as pessoas têm medo de empreender, porque elas têm medo de errar. E eu vou falar para vocês, a maioria dos empreendedores que começam, eles erram muito, tá? É um perfil, então, assim, a pessoa ela quer empreender, ela tem essa necessidade, mas se ela tiver medo de errar, ela não vai conseguir. Porque errar faz parte, você não é obrigado a saber tudo, mas você tem que ser responsável para saber arcar também com os prejuízos caso você erre, né? Naquilo que você está fazendo, naquilo que você está mentoreando ou no projeto que você está liderando. E esses empreendedores, então, quase sempre são pessoas extremamente criativas, competentes, comprometidos com a inovação na empresa. Eles pensam realmente na empresa, no crescimento, e isso move eles. Embora a renovação, a inovação, né, que é pretendida pelo empreendedor, seja uma estratégia que vira prospecção de novos negócios, ou aproveitar uma oportunidade interna dentro da empresa que ele está. Eles são agitadores, isso faz parte do perfil deles. Então, gente, eles são pessoas inquietas, pessoas insatisfeitas, pessoas que estão sempre inventando coisas, sempre acrescentando, dando ideias, e talvez eles tenham razão naquilo que eles estão falando, mas alguns empresários não gostam desse tipo de empreendedor, porque eles não veem isso com bons olhos. E é comum que esse tipo de pessoa faça isso desde o tempo do colégio, porque é um perfil dela, né? Existem coisas, dons, capacidades que a gente consegue desenvolver, mas tem coisas que são perfil, né? A pessoa, ela tem aquele perfil. Então, de liderança, né? Aquela pessoa que você vai falar, não, esse é líder, esse tem perfil de líder, esse nasceu para liderar. Então, esses são os intraempreendedores, eles têm esse perfil. E aí, gente, faltou eu falar de um outro tipo de empreendedor, que é o empreendedor governamental, né? Ser empreendedor na gestão pública não se trata de uma questão de recursos, é uma questão de atitude. Por quê? Porque você ser capaz de fazer mais e melhor com os mesmos recursos. Então, de encontrar fontes alternativas, por exemplo, para o financiamento de projetos e ideias. É sentir-se desconfortável com normas, com procedimentos que imperam os serviços, que emperram e que atrapalham, que não fazem sentido, que você olha e fala, meu Deus, mas para que existe isso? Não tem sentido, não tem cabimento, não tem lógica. Então o empreendedor governamental ele tem esse olhar, né? Ele se sente desconfortável com normas ou procedimentos que não tem sentido. Né? Então, ele sabe trabalhar de forma articulada com outros setores, minimizar os prejuízos associados à burocracia, que geralmente é morosa, que é insuficiente. E a gente sabe que quando a gente precisa de algum serviço do setor público que tem uma burocracia completamente desnecessária, isso tira qualquer pessoa do sério. Então, o empreendedor, ele não fica apenas estressado com isso, incomodado, não, ele tem uma atitude em relação a isso, né? Ele sabe delegar, ele sabe cobrar resultados, ele sabe empreender e ele entende a questão do sonho, né? Então, ele tem este sonho e por isso que ele entende que o projeto dele tem que ser discutido, tem que ser revisado, tem que ser ajustado, melhorado, até que se converta realmente numa melhoria real para a sociedade. Então, o empreendedor governamental, ele é movido a isso,
né, a descomplicar a vida da sociedade e a implementar melhorias que de fato sejam concretas, né? Não que sejam bonitas no papel, mas que funcionem. E agora, gente, então a gente passou, né, pelos tipos de empreendedorismo que existem e os tipos de empreendedores. Existem outros, existem, né? Mas a gente viu aqui os principais. E a prof não tá brava, não, tá? É que é um assunto que eu gosto muito e me empolgo. Então, a gente vai ver agora um ponto crucial para o empreendedor. Que ponto que é esse? Ideias e oportunidades. Por quê? Porque o empreendedor, ele precisa ter ideias. Porque se ele não tiver nada para inovar, se ele não tiver ideias no momento de dificuldade, no momento que ele se vê sem soluções, se ele não for uma pessoa criativa, dificilmente ele vai conseguir angariar oportunidades. Dificilmente ele vai conseguir abrir portas que estão fechadas. Então, o empreendedor ele precisa ser criativo. E aí, para a gente discutir um pouco sobre ideias e oportunidades, a gente precisa falar um pouco sobre o conceito delas. Por quê? Porque atrás de uma oportunidade tem uma ideia. E na frente de uma ideia tem uma oportunidade. Então, elas estão muito ligadas entre si, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito. Ideia. Representação mental de algo concreto, abstrato ou quimérico. Ou seja, eu vou ter uma representação na minha cabeça de algo que é concreto ou não, ou eu inventei, né? E a oportunidade, ela já é a ocasião. Então, tá, vamos trazer isso uma linguagem mais simples, né? A ideia é aquilo que eu idealizo e a oportunidade eu coloco em prática. De uma forma mais aplicável, assim, pra gente, né? Então, como eu estava falando, o empreendedor, ele precisa ter ideias. Porque se ele não tiver ideia, ele não vai ter capacidade de inovar no mercado, ele não vai ter capacidade de realizar o sonho dele, ele não vai ter capacidade de gerar novas oportunidades onde ele possa se destacar, para que o empreendedorismo dele cresça. Então, mesmo, por exemplo, o empreendedor social, ele precisa de oportunidades para que os planos dele aconteçam. E quanto maior for visada a empresa dele, quanto mais visada for as ideias que ele teve, mais ele consegue beneficiar as pessoas, mais ele consegue beneficiar a sociedade, e assim para cada tipo de empreendedor. Então, as ideias e as oportunidades, elas andam próximas, né? Elas, na verdade, uma está totalmente conectada à outra. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre oportunidades. Então, gente, falando de oportunidades, quando a gente fala de oportunidades, as oportunidades, elas precisam se ajustar ao empreendedor. Como assim? Aquilo que é oportunidade para mim, às vezes não é uma oportunidade para você. Aquilo que é um cliente para mim, às vezes não é um cliente para você. E por isso que existem tantas empresas no mercado oferecendo a mesma coisa, mas com perfis completamente diferentes, né? Por quê? Por conta disso. Então, existe a questão de conhecimento. Muitas vezes vai aparecer uma oportunidade, mas eu não tenho conhecimento e eu nem tenho tempo de conseguir o conhecimento para executar aquela oportunidade. Então, por exemplo, eu sou engenheira e aparece para mim fazer um projeto de águas pluviais para eu entregar em 3 dias. Se eu nunca fiz um projeto de águas pluviais e eu tô atolada de projeto, 3 dias não é um tempo hábil para eu fechar esse negócio, para eu adquirir o conhecimento, para eu realizar esse projeto. Então, para mim, aquilo não é uma oportunidade, porque eu não tenho o conhecimento necessário para aquilo. Eu posso adquirir o conhecimento? Posso, se tivesse um prazo maior. Mas dentro daquele prazo, aquela não foi uma oportunidade para mim. Igualmente, existem, por exemplo, clientes que procuram um tipo de profissional que não é o tipo de profissional que você é. Tem clientes, por exemplo, vamos falar de arquitetura, que procuram profissionais extremamente criativos, que opinem, que imponham. E tem pessoas que falam, não, eu quero só que você desenhe o que eu já imaginei, né? Eu já tenho tudo no meu controle. E vão ter profissionais que vão conseguir trabalhar com o primeiro tipo de cliente e vão ter profissionais que vão conseguir trabalhar com o segundo tipo de cliente. Então, tudo isso tem a ver com o perfil do profissional. Então, outra coisa que a gente pode falar também, as oportunidades,
elas são alvos móveis. Como assim? Eu preciso ver a oportunidade, eu preciso enxergar a oportunidade. Tem uma frase que fala que a oportunidade é um cachorro correndo com o rabo na testa. Eu não lembro. Mas, tipo assim, a oportunidade às vezes passa uma vez só. Você tem que agarrar, né? Então, enquanto você está vendo a oportunidade, ainda há a possibilidade de você aproveitar ela. Agora, se aquela oportunidade passou, aí já era. Passou, passou. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não vai aproveitar mais. Né? Vamos continuar falando sobre oportunidades. Tem vários tópicos para a gente discutir. Vou parar esse vídeo aqui para não ficar muito pesado para vocês. E a gente retoma no próximo vídeo. Vamos lá.